Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de licitações. E hoje eu vou apresentar para vocês um tema extremamente importante: como fazer impugnações e recursos na licitação. Se você está nessa aula e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que forem postados por aqui. Segue a gente lá no Instagram, @licitacursos, tem conteúdo diário sobre licitações, muito importante e interessante para você que quer aprender cada vez mais. Se quiser, faz um history que você está assistindo o mini curso, marca no seu Instagram, @licitacursos, que você vai aparecer na nossa página oficial. Vamos aos tópicos da aula de hoje. Primeiramente, eu vou falar sobre o que é uma impugnação ao edital, para você que ainda não sabe, e também o que é o recurso. Vou mencionar quando usar cada uma dessas ferramentas, desses mecanismos. Vou trazer para vocês o fundamento legal, tanto na legislação antiga quanto na nova lei de licitação. E ao final, vou ensinar a vocês como estruturar, como fazer um recurso e uma impugnação de maneira técnica e eficiente. Vamos lá, o que é uma impugnação? Então, a impugnação nada mais é do que um mecanismo de controle de legalidade. Do quê? Do edital da licitação. Tá? Então, a impugnação é um mecanismo que serve para o controle de legalidade de todas as exigências que estão no edital da licitação. E quem pode utilizar a impugnação? Qualquer cidadão pode utilizar ou interessado. Para que você vai utilizar a impugnação? Questionar possíveis irregularidades. Então, se você encontra um edital da licitação que está com uma irregularidade, o mecanismo que você vai utilizar para discutir essa irregularidade e corrigir esse edital é a impugnação. Por exemplo, vamos supor que você vai disputar uma licitação que está exigindo determinado documento que é ilegal, ou seja, na lei de licitação esse documento não está autorizado a ser exigido. E a empresa que você representa ou a sua própria empresa, ela não possui esse documento. O que uma pessoa leiga faria diante disso? Ela pegaria o edital, iria verificar aquele documento ilegal que está sendo exigido, mas ela não saberia que esse documento é ilegal. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento para encontrar irregularidades. Então, uma pessoa normal não ia verificar que esse documento é ilegal e, como a empresa dela não possui, duas coisas poderiam acontecer. Ela não participar da licitação, porque não tem aquele documento, ou então ela participar e, mesmo ganhando com a melhor proposta, ser inabilitada por não apresentar aquele documento exigido no edital. Então, olha o tamanho da complicação que não saber identificar erros no edital e fazer uma impugnação causam. É claro, não basta você saber fazer a impugnação. Como eu mencionei, você precisa ter conhecimento suficiente para encontrar as irregularidades no edital da licitação. E como você adquire esse conhecimento? Não tem outra maneira a não ser realizando cursos de capacitação, fazendo cursos de licitação que vão te dar bagagem para encontrar irregularidades e fundamentar a sua impugnação. Vamos lá, o que é o recurso? Pessoal, o recurso é uma ferramenta que você pode utilizar durante a realização da licitação. Então veja, a impugnação você utiliza antes da licitação acontecer para discutir irregularidades no edital. O recurso você utiliza durante a realização da licitação para se defender de irregularidades. E aqui, mais uma vez, não basta você saber fazer o recurso, você precisa saber enxergar essas irregularidades durante
o decorrer, a realização da licitação. Porque se você não sabe enxergar, você sequer vai saber que precisa interpor o recurso e muito menos vai saber fundamentar esse recurso, tá? Então, ferramenta extremamente importante. Veja esse primeiro exemplo. A sua empresa, ela é desclassificada ilegalmente. E você sabe que é uma desclassificação ilegal porque a motivação que o servidor público deu para desclassificar a sua empresa, você que já fez um bom curso de licitações, sabe que não procede e sabe que é irregular e sabe interpor um recurso para reverter essa situação. E revertendo essa situação, uma licitação que você tinha sido tirado da disputa, você volta para a disputa e pode aí vencer essa licitação. Então veja a importância que o recurso tem. Segundo exemplo de utilização prática de um recurso, o seu concorrente ele foi habilitado de maneira ilegal. E mais uma vez você sabe que é de maneira ilegal porque você entende dos documentos de habilitação mais a fundo e sabe que o documento que esse concorrente entregou está irregular e por esse motivo ele deveria ter sido inabilitado, não deveria ter sido habilitado. Você faz então o seu recurso e consegue inabilitar esse concorrente. E olha que bacana, você estava em segundo lugar e esse concorrente era o primeiro lugar. Você conseguiu inabilitar esse concorrente e então vencer o processo licitatório. São ferramentas indispensáveis para quem deseja ter alta performance nas licitações. Eu não estou falando de licitante que sabe entrar no portal eletrônico de compras e ficar ali digitando o valor de lance. Isso não é disputar licitação de maneira técnica, tá? Presta atenção. Nós temos licitantes que são licitantes funcionais. O que é o licitante funcional? É aquela pessoa que aprendeu a entrar num portal de compras X e aprendeu a mandar lances e aprendeu que tem que mandar vários documentos da empresa ali, mas não entende o que está fazendo. Não sabe fazer recurso, não sabe impugnar, não entende as etapas do processo licitatório. Isso é um licitante funcional. Aqui, o conteúdo, esse conteúdo de mini curso que eu estou passando, é algo já que quem domina é um licitante técnico, que está fazendo as coisas e participando da licitação, sabendo o que deve ser feito e sabendo aí interpor recurso, realizar impugnação de edital, tirar concorrentes da disputa, se defender quando for tirado da disputa de maneira ilegal. Tá? Então, existe aí uma grande diferença entre licitantes que disputam a licitação de maneira funcional e licitantes que são licitantes técnicos, que têm conhecimento adequado. Esses são aqueles que vão despontar no mercado de licitações. Pessoal, uma observação sobre a impugnação e o edital. Abre parênteses. Nós temos também a possibilidade de pedido de esclarecimento, tá? Qual a diferença da impugnação e do pedido de esclarecimento? Você vai utilizar a impugnação quando tiver um erro no edital, quando você encontrar um erro no edital. O pedido de esclarecimento você vai utilizar quando você tiver uma dúvida. E no próprio edital vai ter lá uma cláusula da impugnação, falando como você deve proceder para impugnar o edital. Vai ter uma cláusula do pedido de esclarecimento, falando como você deve pedir esse esclarecimento. E o recurso, como nós vimos anteriormente, você vai utilizar para se defender de uma irregularidade que foi cometida durante a realização da licitação. E no próprio edital também vai ter uma cláusula do recurso falando como você deve agir para fazer a interposição de recurso naquela determinada licitação. Lembrando que nas aulas de como disputar uma licitação, eu apresentei para vocês todas as fases recursais de acordo
com cada modalidade de licitação e de acordo com a legislação antiga e com a nova lei de licitações. Voltando lá, você vai conseguir visualizar em qual momento você pode interpor um recurso em cada modalidade de licitação. Fundamento legal do recurso. Então vamos lá. Se você vai disputar uma licitação pela lei antiga, uma concorrência, tomada de preços ou convite, você vai usar o fundamento legal para o seu recurso do artigo 109, inciso 1, da Lei 8666 de 93. Se você for interpor um recurso no pregão, você utiliza o fundamento do artigo 4º, inciso 18, da Lei 10.520 de 2002. Isso, um pregão da legislação antiga. Se for uma licitação da nova lei, concorrência, pregão, diálogo competitivo, que são as que mais interessam para nós, você vai fundamentar com o artigo 165, inciso 1, da Lei 14.133 de 2021. Então, quando você interpor esse recurso, você vai falar, olha, estou interpondo esse recurso com fundamento legal no artigo. Se for nova lei, 165, inciso 1. Se for lei antiga com essas modalidades, concorrência, tomada de preço e convite, artigo 109, inciso 1 da 8666 de 93. Pregão, artigo 4, inciso 18 da Lei 10.520 de 2002. Fundamento legal da impugnação ao edital. Legislação antiga, concorrência, tomada de preço, convite e até mesmo o pregão. Ah, doutor Carlos, mas o pregão, a gente não usa a Lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão? Sim, mas essa própria lei do pregão prevê o seguinte, olha, a Lei 8666 de 93 pode ser aplicada na modalidade do pregão de maneira subsidiária, ou seja, os casos em que a Lei 10.520 de 2002 não prevê, você pode aplicar a previsão que está na Lei 8666 de 93, e esse é o caso da impugnação ao edital. Fundamento, então, para qualquer licitação da legislação antiga, parágrafo 2º do artigo 41 da Lei 8666 de 93. Fundamento da impugnação na nova lei, Lei 14.133 de 2021, tá? Artigo 164 da nova lei de licitação. Eu recomendo que você tome nota desses artigos. Como eu já mencionei, aqui é um mini curso, não dá para aprofundar tanto, mas abre as leis, dá uma olhadinha nos artigos que estão depois, que estão envolvidos, para você ter ali um pequeno aprofundamento a mais nos temas que eu estou aqui apresentando a vocês. Vamos lá passar então como fazer uma impugnação ao edital. Então aqui eu trouxe como você deve organizar essa impugnação. Por incrível que pareça, se você tentar fazer uma impugnação e ela não estiver organizada, o resultado vai ser o seguinte: o servidor público que pegar essa impugnação não vai entender o que você está alegando, o que você está questionando, e pelo fato dele não conseguir entender, não tem nem como ele decidir a favor dos seus pedidos. Isso se você conseguir pedir, porque já vi impugnações aí horríveis e que com certeza não tem como dar certo. Como deve ser a estrutura de uma impugnação? Primeiro você vai fazer o endereçamento, você vai endereçar essa impugnação ao órgão licitante. Tá? Por exemplo, começa o documento dizendo documento dirigido, impugnação dirigida ao órgão municipal, ao órgão estadual XXX. Fez o endereçamento de maneira simples. Segundo ponto da sua impugnação, você vai fazer o preâmbulo. Lembrando que a impugnação ela pode ser feita por pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Então, se for pessoa física, a pessoa, nome completo, CPF, endereço, você faz a qualificação dessa pessoa. Se for uma pessoa jurídica, a empresa,
razão social, CNPJ, com sede na rua e no endereço, vem respeitosamente apresentar uma impugnação ao edital do processo licitatório número tal, e aí você fala a modalidade e o número, realizado pelo órgão XX, menciona o órgão que está fazendo a licitação, com fundamento legal, e aí você vai pôr o fundamento da impugnação de acordo com a nova lei, se for uma licitação pela nova lei, ou de acordo com a legislação antiga. Aí, continuando, pelos motivos de direito a seguir expostos. Pronto, você fez um preâmbulo. O importante do preâmbulo é conter o nome da pessoa e a qualificação dessa pessoa com o número de documento, CNPJ, endereço, o que essa pessoa está interpondo, sobre qual edital é, com o número da licitação, com o nome da licitação, feito pelo órgão tal. Então você está demonstrando quem está fazendo o documento, o que essa pessoa está fazendo, que é uma impugnação, sobre qual licitação essa impugnação está sendo, de qual órgão público, e o fundamento legal da impugnação. Então termina o preâmbulo dizendo pelos motivos de direito a seguir expostos. E aqui nós vamos vir com tópicos, tá? Esse aqui pode ser o tópico de número 1 da sua impugnação, da tempestividade. Nesse tópico, você vai demonstrar que a sua impugnação está sendo feita dentro do prazo legal. Dr. Carlos, aonde eu vou consultar o prazo legal da impugnação? Esse prazo vai variar de acordo com a modalidade. Então, você vai lá no artigo que eu já te demonstrei e consulta o prazo. Tá? Então, na tempestividade, você demonstra o seguinte: eu estou fazendo a impugnação dentro do prazo que a lei me dá. Segundo tópico, das cláusulas que merecem reforma. Neste tópico, você vai mencionar quais são as cláusulas ou condições do edital que você quer questionar através da sua impugnação. Lembrando que aqui você não vai argumentar juridicamente, você vai apenas citar as cláusulas. Vamos supor que aqui você vai questionar um documento de habilitação que está sendo exigido de maneira ilegal. Então você vai digitar a cláusula 14.6.2 da habilitação traz a exigência do documento XXX, tá, que nós entendemos ser ilegal. Por exemplo, mas tem mais pontos que eu quero questionar. Eu também quero questionar a descrição do objeto que está errada. Então você abre um outro tópico dentro das cláusulas, tá? Você pode falar do documento de habilitação no tópico A e criar aqui dentro do segundo tópico, o tópico B, para falar então da sua segunda argumentação, que seria a descrição do objeto da licitação. Você fala, olha, a descrição desse objeto está tecnicamente errada. E aí você citou quais cláusulas você vai aí discutir através dessa impugnação. Aqui, no terceiro tópico, do direito à reforma do edital. Aqui sim, você vai trazer a fundamentação jurídica do que você está questionando. Então, a primeira letra A, você está questionando a exigência do documento que não está previsto na lei de licitação. Então, você vai escrever isso. Olha, na lei de licitação, na lei 8666 de 93, entre os artigos 27 a 31, esse documento de habilitação não encontra fundamento legal. Em virtude disso, ele compromete a competitividade da licitação, quebrando o princípio da competitividade que deve ser respeitado. Além disso, quebrando tal princípio, nós corremos o risco de não atingir um objetivo da licitação, que é a contratação da proposta mais vantajosa, que nós já aprendemos aqui no minicurso. Então percebe que o conteúdo te ajuda a enxergar e fundamentar a impugnação, não só a impugnação, como também o recurso. Então aqui você fundamentou e escreveu o tópico A. Você abre o tópico B para falar do direito do tópico B, que era contra a descrição do objeto licitado que você viu que estava errada.
Então aqui você argumenta tecnicamente o porquê que essa descrição está errada. Feito isso, nós vamos para o tópico de número 4, dos pedidos de reforma do edital. E aqui você vai fazer o pedido. Como você abriu dois tópicos A e B, você vai fazer dois pedidos. O tópico A era para demonstrar que o documento que estava sendo exigido é ilegal. Então aqui você vai falar: nós pedimos a retirada da exigência do documento X. Então você fez um pedido para o tópico A. E vai fazer um segundo pedido: solicitamos que a descrição do objeto seja corrigida de maneira tal. Pronto, fez os dois pedidos. Para finalizar a impugnação, você pede o deferimento, coloca o nome ali de quem está fazendo a impugnação e assina se for o caso, tá? Essa é a estrutura de uma impugnação. Vamos falar de como fazer um recurso, tá? E é uma estrutura bem parecida. Você também vai fazer um endereçamento, que eu já expliquei. Você vai também fazer o preâmbulo, só que aqui não pode ser pessoa física. Aqui a qualificação do preâmbulo vai ser pessoa jurídica. Vamos lá. A empresa, razão social da empresa completa, inscrita sob o CNPJ, completo, com sede na rua, completo, vem tempestivamente interpor um recurso na licitação, modalidade e número, com fundamento legal. Aí vem o fundamento legal aqui do recurso, dependendo da modalidade. Com fundamento legal no artigo X, pelos motivos de direito a seguir expostos. Aí nós vamos vir de novo. Tópico 1, da tempestividade. Você vai demonstrar que você está interpondo esse recurso no momento correto, dentro do prazo correto. Como eu sei o prazo? Olha nos artigos que eu já te passei aqui, que lá também vai estar o prazo recursal, tá? Dentro do prazo recursal. Das cláusulas que merecem reforma, tá? Aqui, na verdade, não vai ser das cláusulas que merecem reforma, porque aqui tá um dizer mais parecido com a impugnação. Você pode colocar aqui, o recurso está mais adiante. Então vamos lá, recapitulando, fez o endereçamento, fez o preâmbulo e fez então o primeiro tópico da tempestividade. Segundo tópico, você vai utilizar da decisão recorrida, porque no recurso você vai ali argumentar contra uma irregularidade que aconteceu, e essa irregularidade surgiu de alguma decisão do servidor responsável. Então aqui você vai fazer apenas um relato da decisão. Por exemplo, a sua empresa foi inabilitada em determinado documento, mas você já fez um bom curso e sabe que foi ilegal essa inabilitação. Então você vai comentar, olha, a empresa recorrente foi inabilitada por conta da certidão X. Porém, essa inabilitação foi ilegal. Abre o terceiro tópico, das razões para a reforma da decisão. Aqui você vai fundamentar juridicamente, não nesse tópico segundo, mas sim no terceiro. Então aqui você vai citar: a empresa recorrente é uma microempresa. Em virtude disso, a Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prevê um tratamento diferenciado, dentre os quais eu destaco o prazo de até 5 dias úteis para regularizar certidão fiscal e trabalhista. Como essa empresa foi inabilitada por conta de certidão fiscal vencida, nós viemos requerer que o prazo de 5 dias úteis seja dado para a regularização dessa certidão e que essa empresa possa ser habilitada na licitação. Um exemplo rápido de fundamentação de uma situação que poderia ter acontecido. Lembrando, por que eu sei disso? Porque eu tenho conhecimento, porque sem conhecimento você não consegue escrever o recurso e nem enxergar situações irregulares durante a realização da licitação. Então aqui no terceiro tópico você fundamenta.
Quarto tópico, dos pedidos de reforma da decisão. Então, como você está pedindo aqui que a sua empresa ela tenha a certidão aceita e seja habilitada, você vai pedir. Solicitamos que a empresa recorrente tenha o prazo de 5 dias úteis concedidos para que essa empresa seja habilitada no processo licitatório. Finaliza pedindo deferimento com nome e assinatura ali da empresa, se for o caso. Estrutura de recurso e a estrutura da impugnação são bem parecidas, tá? Elas seguem a mesma lógica: endereçamento, preâmbulo, tempestividade, um tópico que faz o relato, um tópico que traz a fundamentação jurídica e um tópico que faz pedido com a finalização. Recurso, a mesma coisa. Um tópico que faz a descrição do que aconteceu, que você vai questionar no recurso, um tópico da sua fundamentação jurídica e um tópico dos seus pedidos. Dessa maneira, você escreve um documento didático que qualquer pessoa que pegue esse documento entende quem está apresentando esse documento, o porquê está apresentando esse documento, o que aconteceu, qual é a motivação legal que você está fundamentando o seu pedido e quais são os seus pedidos. Por incrível que pareça, tem gente que escreve recursos aí de 10, 15 páginas e simplesmente não coloca o que está pedindo. E muitas vezes escreve de maneira tão confusa que o servidor nem entende o que está sendo pedido. E por esse motivo acaba não conseguindo deferir o recurso dessa pessoa. Tá? Então, são ferramentas extremamente importantes para quem deseja ser profissional na área de licitações. Aplicação da aula de hoje. Então, um bom profissional, ele sabe utilizar obrigatoriamente tanto a impugnação como o recurso a seu favor. Tenho vários alunos que ganham licitações grandes que antes estavam perdidas, mas que ganham ou porque impugna o edital, um edital que tirava a empresa dele, corrigem esse edital e a empresa participa e ganha da licitação, ou então porque durante a licitação a empresa foi tirada da licitação sem razão, ou então um concorrente beneficiado sem razão. Situações aí que rendem muito dinheiro, tá? Por quê? Porque era um item de 100 mil reais, um serviço de 100 mil reais que você ficou em segundo lugar. O primeiro lugar comeu bola no documento de habilitação, você fez as aulas aqui do curso completo, por exemplo, sabe pegar os erros dos documentos de habilitação, pegou um erro do concorrente em primeiro lugar, fez a interposição de recurso, escreveu um recurso da maneira que eu estou ensinando e o servidor falou, poxa vida, esse errinho passou, o licitante tem razão, vai inabilitar o primeiro colocado e essa licitação de 100 mil reais cai no seu colo. Cai no colo não, você traz para o seu colo, porque cair no colo tem a ver com sorte. Trazer para o seu colo tem a ver com competência. E no universo das licitações, com mais de 10 anos, eu sei o que faz a diferença entre os profissionais que vão ter sucesso no mercado e os profissionais que não vão ter sucesso. O conhecimento. Todo mundo que eu conheço que vai bem nas licitações investe em conhecimento. E eu não falo só de investimento financeiro, eu digo também investimento de tempo. Você que está assistindo esse mini curso, você está investindo o seu tempo. E isso é extremamente importante e, como eu mencionei, faz toda a diferença. Você está investindo em conhecimento. Então, continue assim, que eu não tenho dúvidas que isso vai agregar e servir muito para você deslanchar nas licitações. Segundo tópico, você precisa ter conhecimento para enxergar irregularidades, tanto no edital como no decorrer da licitação. Se a pessoa não conhece lei e não sabe de nada, como é que ela vai enxergar que aconteceu algo errado? Não tem como, né, pessoal? E a partir daí, o conhecimento também ajuda a fundamentar a impugnação e o recurso. Com esse mini curso, você já aprendeu como estruturar um recurso e uma impugnação. Isso é conhecimento que te ajuda já com ferramentas para a sua atuação neste mercado extremamente promissor. Pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu te vejo na próxima. Até mais!